Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, gravando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e dessa vez trazendo para vocês um novo tema, onde eu vou ler alguns trechos do livro Espírito, Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, de autoria do José Lacerda de Azevedo, que na sua última encarnação foi médico, foi professor de física e foi um espírita, espiritualista, muito estudioso, pesquisador. Escreveu dois livros, esse O Espírito Matéria e o Energia Espírito, todos lançados no início da década de 90. Aliás, o Espírito Matéria lançado em 1988 e o Energia Espírito em 1990, e falando do sistema de trabalho dele, que eu até já gravei um vídeo sobre a apometria, e dessa vez aqui eu separei para ler para vocês um trecho bem interessante que eu achei, onde ele fala sobre os níveis de percepção que o ser humano ainda não desenvolveu e que isso impacta diretamente no seu estado de saúde, no seu estado de falta de consciência da espiritualidade, sobre as coisas que envolvem o mundo sutil. Então ele diz aqui: poucas são ainda as criaturas capazes de perceber dimensões diferentes da nossa, para além da estreita janela que vai de 4.000 a 8.000 angstroms, que é uma medida de distância que vale a 0,1 vezes 10 a menos 8 centímetros, chamado também decimilímetro, que é o equivalente ao espectro visível das cores, né? A gente percebe as cores desde o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul índigo e violeta. Então esse é o espectro que nós, seres humanos, percebemos, que ele fala aqui da estreita janela que vai de 4.000 a 8.000 angstroms. E então ele continua dizendo: por essa reduzida fenda vibratória, e só por ela, chega a percepção de tudo que nos cerca para as pessoas comuns. Para os sensitivos, a janela se abre de par em par e eles se transportam às regiões vizinhas ao nosso planeta, embora integrantes dele, espaços cheios de vida e atividade. Eles podem visitar os céus de que falam religiões, onde há moradas, edifícios, templos semelhantes aos da Terra, veículos e os mais diversos aparelhos, tudo com aparência e uso semelhante aos nossos. São homens como nós, os habitantes desse mundo, seres humanos, sim, há quem se recuse até mesmo a imaginá-los, mas que já não tem corpo, abandonado no cemitério pelo fenômeno da morte. Livres do invólucro de carne, essas criaturas estão fora do alcance de nossa vista, que só capta formas densas dos corpos materiais. Lá no seu universo, elas conservam sua cor, roupas e objetos como se estivessem na Terra. Tudo ali é tão sólido como no nosso mundo, o que não é de se espantar. A percepção das formas é relativa, função do meio espacial. Então achei interessante que ele descreveu de uma forma científica e transcendente ao mesmo tempo essa realidade que tanta gente desacredita, tanta gente tem dúvidas, embora tenha vasta literatura sobre o assunto, mas que as pessoas, por restrições religiosas ou por ceticismo mesmo, ignoram essa percepção desse mundo maior, desse mundo extrafísico, desse mundo sutil,
e que terminam se limitando, como ele diz ali, apenas a perceber aquilo que diz respeito ao mundo material pelos 5 sentidos materiais do cérebro físico e pela visão humana que abrange essa limitada faixa, como ele diz ali, do espectro visível, da luz, da cor, do vermelho até o violeta. E aí o ser humano termina ignorando toda uma extensão, toda uma realidade maior que se conecta com ele, toda uma realidade que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas que as pessoas terminam ignorando o tempo todo, ou quase que o tempo todo, talvez tendo algum tipo de acesso quando a pessoa esteja projetada fora do corpo físico, mas aí existe um outro problema, que é a não lembrança, geralmente, desses momentos fora do corpo físico. E aqui no outro trecho do livro, um subtítulo Tempo e Espaço não existem na dimensão mental, ele menciona: o homem vive jungido às formas atávicas no mecanismo de pensar e reagir aos estímulos, fruto dos milênios de sua evolução biológica. Assim, seu psiquismo é extremamente embotado frente às realidades psíquicas de que é portador, o que vale dizer que ele não desenvolveu essas faculdades que lhe são inerentes. Embora esteja equipado pela natureza no natural evoluir da espécie com um sistema nervoso central bastante desenvolvido, não aprendeu a usar o cérebro astral e mental. Essa é a razão pela qual limita-se a viver a existência praticamente constituída de respostas imediatas aos estímulos do meio ambiente. Mesmo o raciocínio, ou seja, a avaliação de valores que a vivência na carne lhe proporciona, é limitado ao uso do psiquismo ao nível material, justamente por não conhecer e não acreditar em outra espécie de psiquismo. Vive o ser humano preso, bloqueado pelas 3 dimensões cartesianas, em que os valores de espaço e de tempo são dominantes. Dentro dessa barreira se detém ou se enfraquece, incapaz de empreender saltos mais amplos, além dos parâmetros do espaço-tempo, o que lhe é perfeitamente possível, em aventuras que dariam a seus olhos atônitos horizontes novos, prenhes de possibilidades extraordinárias, como vislumbrar o passado ou reconhecer, ou melhor dizendo, ou conhecer antecipadamente o futuro. Então Lacerda já falava naquela época que o ser humano tem essa capacidade, se ele despertar, ou se ele desperta para uma sintonia maior, para não viver mais, como ele diz, embotado exclusivamente no mundo material, e também, por que não dizer, no nível logo depois do mundo material, que é o nível astral, e que muitas pessoas, mesmo depois do desencarne do corpo físico, continuam praticamente presas pelo seu psiquismo, pela sua mente, a uma série de condicionamentos daquilo que viviam aqui quando estavam encarnadas. Então elas continuam a sentir necessidades variadas, elas continuam com os mesmos apegos, as mesmas revoltas, os mesmos desequilíbrios, e não deixam expandir a sua mente, não deixam expandir a sua sintonia, que poderia entrar com realidades, em sintonia com realidades maiores, com realidades superiores, e que certamente quando a pessoa faz isso, quando ela consegue tomar essa consciência, ela vislumbra um mundo completamente melhor, completamente diferenciado e muito, muito maravilhoso.
Então, por opção, o ser humano termina ficando, como ele mesmo diz ali, bloqueado nas 3 dimensões cartesianas. E ele continua dizendo: suspeita o homem, por acaso, a possibilidade de saltos fora dessas dimensões materiais e dos parâmetros do espaço e do tempo? Se assim acontecesse, o passado e o futuro tornar-se-iam presentes, pois tempo e espaço são 2 condições existenciais que dominam todo o nosso mundo físico-mental. E dificilmente conseguimos libertar-nos dessa tirania natural. Então vemos aqui um problema, um outro condicionamento que todos nós temos, principalmente enquanto estamos encarnados, que é a noção de que hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, depois é sábado, de que estamos no mês de janeiro do ano 2024, quando na realidade, a nível espiritual, a nível sutil, a nível da vida maior, todos esses aspectos que a gente considera importantes, ligados à nossa vida, ao nosso dia a dia, a contagem do tempo, não existem. Então, a nível sutil, o tempo simplesmente ele existe, mas de uma forma completamente diferente, como inclusive eu já comentei em outros vídeos meus, que o tempo passa de uma forma bem diferente em relação às nossas vidas, à nossa percepção. Quanto mais nos elevamos, mais percebemos, mais o tempo passa rápido, mais o tempo evolui. Quanto menos nos elevamos, quanto mais nos densificamos, mais a gente fica preso a uma série de condicionamentos, de limites do cérebro físico, de falsas realidades que a gente acredita que é o normal da nossa vida. E aí ele continua dizendo aqui: essa aventura pode ser empreendida por todos aqueles que a desejarem, já que alguns, muito raros, dentre a população humana têm conseguido predizer o futuro com muita precisão, séculos antes dos eventos se realizarem, assim como ver a grandes distâncias fatos que se estão realizando no momento. Então aqui ele se refere também, além da clarividência que se manifesta no futuro, onde a pessoa acessa aquilo que irá acontecer, por isso que os grandes profetas fizeram suas previsões, mas que também essas previsões dependem da humanidade, se elas vão acontecer como foi previsto, porque a humanidade tem livre-arbítrio e a humanidade pode mudar o andamento das suas próprias atitudes. Então uma coisa que pode ser muito ruim, a humanidade, por tomada de consciência, pode fazer com que esses fatos não aconteçam e aquela coisa se torne uma coisa melhor, tome outros rumos mais felizes, mais evolutivos. E também ele fala aqui, assim como ver a grandes distâncias fatos que estão realizando no momento, seria a clarividência à distância. Quando a pessoa está concentrada, ela tem essa facilidade de acessar, através dos seus próprios corpos sutis, os acontecimentos que estão ocorrendo no exato mesmo momento, no momento presente, mas que estão à distância de onde o corpo físico dela está, porque daí os corpos acessam aquele local, acessam lá a região X e os chakras desses corpos conseguem transmitir através das ligações energéticas que existem com o corpo físico, através do duplo etérico, corpos sutis, duplo etérico chega até o físico e passa essa informação do que está acontecendo naquele momento presente. Então pode-se acessar o futuro, que, como ele mesmo diz ali, é muito raro, mas pode-se também acessar
um momento presente, mas que está ocorrendo longe de onde o corpo físico está. E aí ele continua dizendo, eles mesmos, sensitivos, não sabiam explicar tais propriedades. No entanto, estudando melhor esses fenômenos, chegamos à conclusão de que eles nada mais são do que manifestações do horizonte dimensional do corpo mental, quando você consegue transportar-se para a dimensão e penetrar integralmente em seus parâmetros, tem a possibilidade de esquadrinhar os escaninhos do tempo e vislumbrar fatos que se situam além do tempo presente. Então, claro que acessar o passado é também possível, mas aí não é uma questão de voltar ao passado, mas sim acessar o passado com a percepção extrafísica. Então, em relação ao passado, se consegue acessar os arquivos acásicos, se consegue ver aquilo que foi registrado. Arquivos acásicos, eu também já gravei um vídeo mais antigo no meu canal. Se tiverem interesse, procurem lá arquivos akáshicos, que são arquivos onde são registrados todos os acontecimentos da humanidade, de cada situação, de cada momento. São arquivos onde uma pessoa que tem a devida permissão e a sensibilidade, né, suficiente, ela consegue ver tudo o que já aconteceu. Aí, acessar arquivos é como quando a gente entra num computador e acessa arquivos que a gente tem armazenado nesse computador e vê o que tem dentro desses arquivos. Mas, em relação ao presente e ao futuro, é uma percepção que depende muito de cada ser, né? E aqui, no outro trecho, ele fala então que no templo de Delfos, na antiga Grécia, na fachada desse templo ostentava a inscrição "Conhece-te a ti mesmo", famosa, né? Mostrando o quanto os pensadores antigos se preocupavam com o maior problema do homem. Isso acontecia desde há muito tempo, datando talvez do tempo do início da nossa consciência. Continuaria até hoje e pode-se profetizar que continuará preocupando o nosso futuro. Pelos séculos afora, temos pesquisado o universo que nos cerca com paciência e meticulosidade sempre crescentes. Fomos aprofundando conhecimentos que deram origem às ciências. Ao defasar a intimidade da matéria, chegamos às partículas subatômicas, últimos componentes detectáveis, fato que atesta a eficiência de nossas pesquisas e explica nossos rápidos avanços tecnológicos. Tanto conhecimento, porém, não nos tem auxiliado a melhor compreender a realidade do ser imortal que somos, pois continuamos cegos e tateantes em relação ao nosso próprio íntimo. Em suma, aprendemos a conhecer, mas a nós mesmos não. Então é um fato real que, apesar do avanço científico no planeta, se esqueceu de avançar o ser humano como ser humano. E isso hoje traz uma lacuna gigantesca, traz um abismo que só vem a prejudicar o ser humano e que falta a ele ter uma sustentação sobre o que é a vida. Porque no momento que a pessoa fica só focada no mundo material, nas pesquisas materiais, na evidência material, ela está perdendo todo aquele outro universo expansivo, sutil que existe nos outros níveis, nos outros planos. E é isso que preocupa então os grandes seres que nos ajudam a humanidade a evoluir, porque faz muito tempo que o ser humano está fixado nesse aspecto só material, só terreno, só físico, e não expande a sua consciência para níveis mais
ampliados. Então ele continua dizendo: se não conhecerem o espírito como existente e real, os psiquiatras permanecerão no polo dos efeitos, impedidos de mergulhar nas causas, jamais conseguirão curas efetivas através de terapêutica assim tosca e estrábica. Sejam quais forem as teorias que elaborarmos e quantas já inventamos, não despertar para a realidade do espírito implicará ficar como estamos, sofrendo técnicas e tratamentos artificiais, divorciados da verdadeira etiologia das enfermidades. Aqui ele falou, os psiquiatras permanecerão no polo dos efeitos, mas também no parágrafo anterior ele fala também da parte dos médicos que se restringem também a só tratar, a pesquisar os efeitos, a mecânica do organismo físico, ao mecanismo do organismo físico, e ignoram toda a realidade que o ser é. Cada ser humano traz consigo a realidade do que se foi em outras vidas e do que se é hoje, nesse resumo imenso, né, de experiências, de vivências. E concluindo, ele diz: se desde o começo nenhuma justificativa houve para tal estagnação, hoje muito menos. O campo está aberto, é preciso avançar. Novas teorias estão aí, com embasamento experimental altamente científico, apontando para o espírito, que ele bota com letra maiúscula, iluminando e desvendando. Mas é preciso coragem, não só para reconhecê-las, mas até mesmo para examiná-las, tal como já aconteceu em outras épocas menos luminosas. E diga-se passagem que o José Lacerda de Azevedo continua atuando no plano espiritual, no plano sutil, nas colônias espirituais, na colônia Amor e Caridade, da cobertura Rio Grande do Sul. Ele viveu a vida dele praticamente toda em Porto Alegre, e ele continua então atuando nessa colônia, que é a colônia matriz do Rio Grande do Sul, Amor e Caridade, mas também ele atua em outras colônias aqui do Rio Grande do Sul, do país e do mundo, como todos os seres mais evoluídos, mais esclarecidos. E inclusive a colônia espiritual que dá cobertura à cidade onde eu moro, Caxias do Sul, colônia Cáritas. Ele também dá várias vezes, já se viu ele, já vi ele dando palestras, passando conhecimento dele, explicando de uma forma muito gentil, muito agradável, e fazendo questão, inclusive, de esclarecer a todos que conseguem chegar até ele, ter essa consciência, porque o objetivo dos amigos maiores, dos seres mais evoluídos, é justamente passar conhecimento, passar entendimento, passar harmonia, equilíbrio, paz e muito amor. Então o Lacerda continua em plena atividade no plano sutil, fazendo N atividades, colaborando com essas colônias, com a atuação de todas elas, e de todo o trabalho que cada colônia desempenha. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, trazendo um pouco mais de conhecimento. Se gostaram, dê o like, se inscrevam no meu canal e até o próximo assunto, onde estarei abordando outro assunto. Até mais!